Flua, Senhor, tua presença, tua palavra. Flua em mim, tua unção e o teu poder. Quebra as barreiras, as cadeias que prendem o meu ser e impedem o fluir do teu Espírito em mim. Quero ser livre para derramar toda a minha vida no teu altar, e em amor me consagrarei e aos teus pés adorarei, e aos teus pés adorarei, e aos teus pés sempre estarei. Flua, Senhor, tua presença, tua palavra. Flua em mim, tua unção e o teu poder. Quebra as barreiras, as cadeias que prendem o meu ser e impedem o fluir do teu Espírito em mim. Quero ser livre para derramar toda a minha vida no teu altar, e em amor me consagrarei e aos teus pés adorarei, e aos teus pés adorarei, e aos teus pés sempre estarei, e aos teus pés sempre estarei. Glórias a Deus, boa noite a todos, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estamos começando o 20º dia do jejum de Daniel, isto é, o penúltimo dia do jejum de Daniel, e já atingimos aí 95,24%, quer dizer, só falta um dia para nós concluirmos o nosso projeto, o nosso propósito com Deus. E o que é mais importante, né? Nós passamos pelo meio, e se Deus quiser, com a sua graça, nós vamos encerrar. Desde já, vamos dar as boas-vindas para todos que já estão online nesse momento. Vamos lá.
Vamos lá, começando com Damiana do Carmo, Catarina Augusta, Juliana Migliorini, Alana Magalhães, Mara Danelon, Elisandra da Costa, Ana Paula Neves, Cláudia Aparecida, Leonilda Vitor, Joyce Camila, Claudineia Garcia, Diana Ferreira, Liliane Leite, Josefa Zambonato, Renata Placidelli Abraão, Maria Vitor, Edna Fernandes. Glória a Deus. Muito bem, espero que todos estejam bem. Amanhã, com a graça do Senhor Jesus Cristo, nesse horário, nós estaremos então já dando início ao encerramento, né? Como nós fazemos com o nosso louvor, a palavra, as orações, mas nós estamos então chegando ao final. Ele passa rápido mesmo, quando começa parece que vai demorar, quando a gente vê, nós já estamos se aproximando do final. E graças a Deus, ainda que tivemos algumas desistências, mas a maioria, a grande maioria, graças a Deus, está caminhando firme. E agradeço a Deus pela vida de todos vocês, todos nós, porque nós começamos um propósito com Deus, um propósito de consagração, um tempo de consagração, de treinamento espiritual, um tempo em que nós começamos a estar vendo a palavra do Senhor e, acima de tudo, voltados para Deus. Nós temos as nossas intenções, as nossas necessidades, mas nós estamos voltados para Deus. E hoje nós temos a palavra do Senhor, a penúltima mensagem deste tempo com Deus, de 21 dias. Nós vamos falar sobre as sete amarras que prendem a sua vida. É uma palavra importante, depois de tudo que a gente já ouviu, de tudo aquilo que foi ministrado. Agora nós vamos começar a corrigir algumas coisas que ainda possam impedir e atrapalhar o propósito de Deus em nossas vidas. Existem 7 vícios que se tornam 7 portas internas, de dentro para fora. Nós aprendemos as 7 portas, que são aquelas portas que a coisa vem de fora para dentro. Agora nós vamos falar das portas internas, que é de dentro para fora, que abrem a entrada de demônios. E com eles tudo que não presta entra na sua vida e fica resistindo, não querendo ir embora. Então é importante que a gente ouça a voz do Espírito Santo agora. São 7 portas internas, né, de dentro para fora, que podem se tornar, e com certeza se tornam, entrada de demônios e da ação maligna. A primeira porta é o xingar. Xingamentos. A palavra em português xingar vem do angolano kuxinga, que significa injuriar, descompor, e passou a ter o significado de agredir por meio de palavras. Então, quando você xinga, você agride por meio de palavras. Todo o universo ele foi construído por palavras. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E já aprendemos que nossas palavras têm poder, e uma palavra que virá amanhã, com a graça do Senhor. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. O que foi falado não tem mais como voltar, falou, está falado. O verbo xingar em hebraico é mekalel, que significa amaldiçoar, ser desprezível. Em hebraico não existe xingamento. Não tem como xingar outra pessoa em hebraico, porque o hebraico é uma língua santa. Em 2 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo fala: e sabes desde a infância, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não tem como xingar numa língua santa. Aquele texto de Jó 2,9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. A palavra hebraica aí é bará, né? O barak, é abençoar. E didaticamente é utilizado como amaldiçoar, porque foi a intenção. Mas no original, até porque eles jamais usariam, pelo temor que tinham, jamais usariam essa palavra se referindo a Deus, amaldiçoar a Deus, como tem gente que xinga aqui atualmente. Quando você xinga alguém, você se coloca numa posição de arrogância muito grande, uma grande soberba, parecida do diabo. A sua arrogância, a sua soberba te impele a pensar que você é muito melhor do que a pessoa que você xinga. Quando eu xingo alguém, eu coloco essa pessoa numa posição de humilhação tão grande. E nesse caso também me coloco na posição de Deus, porque somente Deus pode humilhar uma pessoa. E ele mesmo diz isso. Xingar, o mehalel, significa amaldiçoar, isto é, tirar a essência de Deus da pessoa que eu xingo. E isso é uma atitude muito séria, que Deus não vai deixar sem correção. Em Salmo 40, versículo 15, ele diz:
sofram perturbação por causa da sua ignomínia, né? Vergonha. Os que dizem bem feito, bem feito. Sofrer perturbação aqui é shaman, em hebraico, quer dizer estar aterrorizado, estar perturbado, que causa ruína, sem paz. E bem feito é uma palavra hebraica, eak, que significa bem feito, feito no capricho, interjeição, que pode significar algo harmonioso ou uma comemoração pela desgraça de outra pessoa, que é no nosso caso. É Salmo 70, versículo 3, está escrito: retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, quer dizer, retrocedo, que volte para trás. 3 vezes na escritura há duras punições para aqueles que falam bem feito. Então quando você fala bem feito para alguém, pensa bem, porque a coisa pode sobrar para o teu lado e vai sobrar. Xingar amarra a sua vida, xingar atrasa a sua vida e não te deixa alcançar o sucesso. Em Ezequiel 25, versículos 3 e 4, diz aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, visto que tu disseste bem feito, acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e da casa de Judá, quando foi para o exílio, eis que te entregarei ao poder dos filhos do Oriente, e estabelecerão em ti os seus acampamentos, e porão em ti as tuas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. Se não devemos xingar qualquer pessoa, então não devemos mesmo. Pior ainda, xingar seu filho, sua filha, seus netos, seu marido, sua esposa, seus irmãos, pais, avós. Jesus morreu na cruz por todos eles, não se esqueça disso. Colossenses 4,6, a orientação apostólica. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Temperada com sal, sal demais faz mal, né? E pouco também. Assim também a língua é uma coisa pequena, mas que prejuízo imenso pode provocar. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma centelha pequenina, e a língua é uma chama de fogo, está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Umas vezes a língua dá louvores ao nosso Pai Celestial, e outras ela rompe maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim, a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Queridos irmãos, é evidente que isso não está certo. Tradução de Tiago 3, versículos 5 ao 6, 9 ao 10, na Bíblia Viva. Xingar aquilo que fazemos no banheiro, né? Não vamos aqui usar essa palavra, mas não, está errado. Quando você xinga, você fala palavrão, você fala palavras de bobagens, você fala palavras maliciosas, conta piadas com sentido malicioso, fala palavra para ofender alguém. Nesse momento estão acontecendo 3 coisas. O quê? Então você saiba, presta bem atenção, quando você está xingando, falando bobagem, 3 coisas estão acontecendo. Primeiro, o inferno está usando a tua língua. Tiago 3,6, na Bíblia Viva, ele diz assim: e a língua é uma chama de fogo, está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Cada palavrão traz oculto um demônio. A segunda coisa que acontece, a sua língua vai destruir a sua vida. Na Bíblia, na linguagem de hoje, Tiago 3,6, assim: a língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Então, as forças das trevas estão usando a língua de quem xinga. Porque tudo que você fala, você atrai para você mesmo. E terceiro, a sua língua vai destruir a vida de outra pessoa. Em Tiago 3, versículos 9 ao 10. Umas vezes a língua dá louvores ao nosso Pai Celestial. E outras ela rompe em maldições contra os homens, que são feitos à semelhança de Deus. E assim, bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Queridos irmãos, é evidente que isso não está certo. Então, a primeira porta, a gente precisa pensar bem, ela é a primeira, porque é uma das coisas mais comuns, mesmo na vida de muitos crentes já batizados, que oram em línguas, batizados com o Espírito Santo, ainda estão falando palavrões. A segunda é a mentira. Salmo 7,14. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Salmo 5, versículo 6. Destruirás aqueles que falam mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mentira é falar ou dizer algo contrário à verdade. A primeira consequência da ação da soberba em nossa vida é que adotamos a mentira como estilo de vida sem perceber. Os nossos governos são mentirosos, e como são? Os nossos políticos também são mentirosos, e como são? A nossa imprensa é mentirosa, e como é? As redes sociais estão abarrotadas de mentirosos, e como estão?
Muitos pregadores são mentirosos e pregam apenas aquilo que agrada aos ouvidos dos cristãos, infelizmente, pensando no dinheiro e no número de membros. E vivendo num mundo onde os mentirosos são maioria, nós aprendemos a adotar a mentira como irmã, porque Jesus ensinou que o diabo é pai da mentira, em João 8,44. Então a mentira é filha do diabo. Jesus também disse que os fariseus eram filhos do diabo, portanto os fariseus eram irmãos da mentira. E assim quem vive mentindo é filho do diabo, irmão da mentira e irmão dos antigos fariseus. Mas as pessoas mentem tanto assim por quê? Salmo 119, 69 e 70 ele diz: os soberbos têm forjado mentira contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Nós mentimos por causa da nossa soberba. Você não quer ficar mal perante alguém, você mente, é a soberba. Você não quer que saibam a verdade, você mente, é a soberba. Você sabe que se confessar a verdade vai se sentir humilhado, você mente, é a soberba. Você não aceita a correção e a disciplina, porque se sente injustiçado, humilhado, então você mente, é a soberba. Quando pergunta alguma coisa sobre a sua vida e você sente que a sua resposta vai te deixar humilhado perante aquela pessoa, o que você faz? Você mente, é a soberba. Você pecou feio, e se descobrirem você vai se sentir muito humilhado. Então o que você faz? Você mente, é a soberba. No trabalho, se você contar a verdade, você vai ser colocado numa situação difícil, se não perder o emprego. O que você faz? Você mente, é a soberba. O soberbo mente, porque o seu coração fica duro e insensível, como diz a palavra. O diabo é o pai da mentira, como Jesus disse em João 8,44. E, portanto, a mentira é um instrumento diabólico que o homem usa para a sua própria perdição. O mais triste é que o homem ama a mentira, não ama a verdade, pois ele é mau por natureza, é a raça de Adão, conforme Romanos 1,25 e Apocalipse 22,15. A mentira tem pernas curtas, porque a verdade chega sempre mais depressa. Pesquisas indicam que as pessoas mentem sobre 25% do que falam. Quer dizer, é complicado, de cada 100 palavras, 25 é mentira. Outro dado aponta que uma mentira vem aos nossos lábios cerca de 200 mentiras por dia. Em média, uma mentira a cada 5 minutos. Então, é melhor ficar de boca fechada. O Evangelho, eu citei várias vezes aqui, né? O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. As palavras de Jesus. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então esta é a questão. E os mentirosos irão para o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A terceira porta interna é a inveja. Provérbios 14:30 diz, na tradução da Corrigida Fiel: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. A King James atualizada traduz: a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. A palavra podridão aqui é a tradução da palavra hebraica hakab, que significa podridão, apodrecimento, e vem de hakab, que significa apodrecer. Inveja é a palavra kiná, que significa ciúme, atitude ciumenta. Esta palavra significa uma intensa paixão no ciúme, que é maior do que a ira ou a cólera de uma pessoa, o que tem mal olhado. Então, pra vocês terem uma ideia, a inveja é maior que o ciúme e que a ira. A palavra inveja vem da palavra latina invidia, que por sua vez é uma derivação do verbo invidere, olhar com malícia. Para o dicionário Michaelis, inveja pode ter dois significados. O primeiro, sentimento de ódio, desgosto ou pesar, que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade de uma outra pessoa. O segundo, um desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem possuído ou desfrutado por outra pessoa. É uma avidez, uma cobiça, uma cupidez. A psicologia, de uma forma geral, define a inveja como o deslocamento de energia do potencial de determinado indivíduo para a exacerbada preocupação com a satisfação e prazer de outra pessoa, normalmente íntima do sujeito em questão. Quer dizer, então o sujeito ele desloca, ele desgasta uma grande energia sua e uma preocupação exagerada com o sucesso de outro. O neurocientista japonês Hidehiko Takahashi, do Instituto Nacional de Ciência Radiológica de Tóquio, ele realizou um estudo chamado Quando a Sua Conquista é a Minha Dor e a Sua Dor é a Minha Conquista, correlações neurais da inveja e do Schadenfreude.
Esse estudo foi realizado com 19 pessoas, 10 homens e 9 mulheres, na faixa etária de 20 anos, portanto, jovens. Quando eles sentiam inveja, a parte do córtex dorsal anterior do cérebro é ativada. Takahashi percebeu que quanto mais intenso o sentimento de inveja, maior a atividade registrada nessa área. Essa parte do córtex é responsável pela dor física e também associada à dor mental. Portanto, a inveja dói como uma dor física. Então pensa numa dor aí que você tem, dor de coluna, dor no pé, enfim. Schadenfreude é um termo alemão sem tradução e que é utilizado para definir o sentimento de alegria ou satisfação diante do dano ou do infortúnio do outro. Quer dizer, é rir da desgraça alheia, no português mais popular. O termo é resultado da junção de duas palavras alemãs, Schaden, dano ou prejuízo, e Freude, que significa alegria ou prazer. Muitas vezes podemos não perceber, pois eles não vão falar nada para que te compare com eles. Além disso, eles podem te oferecer conforto, mas para eles será como uma forma de se sentir superior com a sua humilhação. Não podemos ter inveja, Provérbios 23:17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, bem claro a Bíblia. Não conviva com gente invejosa mesmo da família, Provérbios 27:4 diz. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Olha o que ele diz, o furor é cruel e a ira impetuosa. Mas quem poderá enfrentar a inveja? Quer dizer, a inveja é pior que a ira e que o furor. Jesus foi entregue por inveja, conforme Mateus 27:18. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos por inveja. Está lá em Gênesis 37:11 e Atos 7:9, né? O povo hebreu reclamou por inveja dos irmãos Moisés e Arão, Salmo 106:16. Os filisteus entulharam os poços de Isaac por inveja, Gênesis 26:14. O salmista Asaf chegou a ter inveja dos arrogantes, que prosperavam, mas foi liberto, né? Salmo 73:3, versículos 3 e 17. A Bíblia nos ensina a não ter inveja dos ímpios que prosperam. Salmo 3:31, Salmo 37:1, Provérbios 24:1. A inveja procede do coração que não nasceu de novo, conforme ensinou Jesus em Marcos 7:22, Mateus 15:10. Não tenha intimidade com o invejoso, Provérbios 23:6. Não lhe conte seus sonhos, seus problemas, sua vida em geral, porque isso só vai complicar a tua vida. A inveja é amargurada e vem da sabedoria dos demônios. O apóstolo Tiago explica isso para nós no capítulo 3, versículos 14 e 15. Mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Na Bíblia Viva traduz, evidentemente não se gabem de serem sábios, e bom se vocês forem amargados, invejosos e egoístas. Esse é o pior tipo de mentira, porque a inveja e o egoísmo não são a espécie de sabedoria de Deus. Estas coisas são terrenas, materiais, inspiradas pelo diabo. E o pior, os invejosos não entram no reino de Deus. Em Gálatas 5:19-21, o apóstolo Paulo escreveu, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A inveja traz aflição de espírito. Também Eclesiastes 4:4 diz, também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição do espírito. Muito bem, então estão aí 3 portas internas que precisamos fechar na nossa vida. O quarto é fazer mal feito. Jeremias 48:10 diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. A Bíblia Viva traduz, maldito será o soldado que não se esforçar para destruir os moabitas, maldito quem não cumprir fielmente a missão que o Senhor lhe deu. Maldito aqui, arar, significa amaldiçoar, amargamente, amarrar com um feitiço. Relaxadamente traduz a palavra hebraica hemiway, que significa negligência, falta de cuidado, mal feito, mentira, preguiçoso, indiferente, contrário de bênção, da graça, né? Bará ou beracá, o desgraçado. 48 na Bíblia Viva, 48:10 de Jeremias, fica desgraçado que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que poupa a sua espada de derramar o sangue do juízo divino. A palavra malefacto
significa feito sem perfeição, de qualquer modo, de qualquer jeito, feito de forma relaxada, sem caprichos, sem cuidado. Mas também significa bruxaria, obra de iníquo, de ímpio. A palavra de Deus ensina que quem faz as coisas mal feitas é maldito, é desgraçado, sem a bênção. Em Obadias 1,15 o Senhor diz, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Viva dentro desse princípio de Deus. Tudo o que te vier para fazer, faça bem feito. Vou repetir. Esse é o princípio de Deus. Tudo o que te vier para fazer, faça bem feito. Eclesiastes 9:10, a Bíblia Viva traduz assim: faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer. Faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar novos conhecimentos. Mesmo que não reconheça o seu trabalho, faça bem feito. Porque quem faz mal feito atrai sempre o mal feito sobre si mesmo. Sua vida ficará amarrada. Mesmo que não tenha recompensa financeira, faça bem feito. Mesmo que todas as pessoas ao seu redor estejam fazendo mal feito e critiquem você por fazer bem feito, faça bem feito. Mesmo que seja para uma pessoa ingrata, que não gosta de você, já tentou te prejudicar muitas vezes, isso está prejudicando o seu trabalho, faça bem feito. Porque quem faz mal feito atrai sempre o mal feito sobre si mesmo. Sua vida ficará amarrada. Então faça sempre o bem feito. Pediu para você, é você que está no comando, faça bem feito. Se for nas coisas do Senhor, então, meu irmão, culto, minha irmã, discipulado, oração, palavra, visita, ceia, ministério de intercessão, faça bem feito. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jesus fazia bem feito. Ele fala assim, lá em João 10, 37 e 38. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. O apóstolo Paulo também fazia bem feito. Ele escreve isso em Atos, na verdade ele falou, e quem escreveu foi Lucas, Atos 20, versículo 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E o Espírito Santo orienta a igreja. Romanos 12, versículos 6 ao 9, na tradução da Bíblia Viva. Deus deu a cada um de nós a habilidade de fazer bem determinadas coisas. Assim, se Deus deu a vocês a capacidade de profetizar, então profetizem sempre que puderem, tantas vezes quanto a sua fé seja bastante forte para receber uma mensagem de Deus. Se tiverem o dom de prestar serviço a outros, então sirvam bem. Se alguém é professor, faça um bom trabalho de ensino. Se é pregador, veja que os seus sermões sejam enérgicos e proveitosos. Se Deus lhe deu dinheiro, ajudem aos outros com generosidade. Se Deus lhe deu capacidade administrativa e os fez responsáveis pelo trabalho dos outros, tomem esse encargo com seriedade. Aqueles que levam consolos aos entristecidos devem fazê-lo com disposição cristã. Não finjam apenas amar os outros. Amem realmente. Odeiem tudo aquilo que está errado. Coloque-se ao lado do bem. Ao odiar tudo que está errado, você também será odiado. Mas, entre agradar os homens e Deus, tem sempre alguém que vai ver o que você faz, mas especialmente Deus. Provérbio 22, 29 diz assim: viste o homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz assim: você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Então, faça bem o seu trabalho. Você é conhecido pela forma com que trabalha. Ou você faz bem feito, ou você faz mal feito. Muito bem, vamos para a quinta porta interna que amarra a vida. A reclamação. Isso o ser humano já nasce reclamando, né? Nasce chorando. E segue chorando. Para mamar, quando está com dor, quando está sujo. Até diz a marchinha, quem não chora não mama. Exaltando sempre o lado da reclamação, da raça de Adão. E isso nunca muda com a atitude de reclamação. Em 1 Coríntios 10:10, o apóstolo Paulo escreveu: e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, se referindo aos hebreus da primeira geração. E aí ficamos viciados em reclamar do pernilongo, da mosca, do barulho, da TV, da programação, de tudo, né? Vai no culto, reclama do som, reclama do pastor, reclama da porta, enfim. Reclamar significa pedir insistentemente, é clamar duas vezes, é uma revisão.
Revisão é ver de novo. Reanimar é animar de novo. Reviver é viver de novo. E reclamar é clamar de novo, é pedir de novo. Então, se as coisas estão ruins para você, as coisas estão ruins, você está reclamando, você está pedindo de novo. Então, se você reclama da falta de dinheiro, é mais falta de dinheiro que você terá, porque a Bíblia diz: do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Provérbios 18, versículos 20 e 21, na tradução da King James atualizada. O seu cérebro entende que você gosta disso, desse tipo de situação. Por isso que tem pessoas que vivem reclamando das coisas darem errado, de doença. O cérebro entende que você gosta disso. Então ele vai repetir a situação para você estar sempre reclamando. Quem está sempre reclamando de doença estará sempre envolvido com doenças. Como eu expliquei no vídeo sobre a mente, o cérebro humano procura parâmetros e entende que você gosta de estar reclamando para as pessoas. E você vai estar sempre reclamando para as pessoas. Ele vai te mandar mais do mesmo. É mais do mesmo, para você continuar reclamando ou clamando duas vezes. A vida te manda mais do mesmo, são suas palavras. A gratidão é uma mudança de olhar, de ver as coisas com um olhar muito diferente, de conduta, de mente, de caráter, de comportamento. É uma nova cultura, é uma forma de pensamento em que você reprograma a sua mente. Geralmente, a gratidão é entendida na forma em que quando alguém nos ajuda em alguma coisa, em alguma forma nós falamos muito obrigado, muito agradecido. Isso não é gratidão, é educação, é gentileza. É uma forma amável e educada de você demonstrar agradecimento pela ajuda recebida. Nunca pare de fazer isso, pelo amor de Deus. Mas isso não é gratidão. Você deve continuar a fazer isso, porque você é uma pessoa que recebeu uma boa educação, um bom ensinamento, você é gentil. Mas isso não é gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5,18, o apóstolo Paulo escreve isso. Olha só. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, quer dizer, tudo que você fala, você atrai para você. Tudo que você ouve, você atrai para você. Tudo que você assistiu, você atrai para você. E tudo que você reclama, você atrai para você. Então, em tudo, nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, de dívida, nos momentos de desemprego, no momento de tristeza, em todos os momentos, dai graças. E eu vou repetir, tudo que você fala, você atrai para você. Tudo que você ouve, você atrai para você. Tudo que você assistiu, você atrai para você. E tudo que você reclama, você atrai para você, porque reclamar é clamar duas vezes, é pedir de novo, é pedir mais do mesmo. A física quântica ensina que se a sua mente determina algo, o seu corpo é obrigado a ir atrás. Só de processar um pensamento, partículas subatômicas vão à frente. Se você pudesse ver isso, nunca mais falaria besteira. Eu sou um fracasso, que droga de vida. A sua avó nunca estudou física quântica. E ela dizia, bate na boca, menino, vira essa boca para lá. A vovó entendia o que estava errado, embora a solução não adiantava nada. Falando besteira, reclamando, você estará irradiando o mal de toda forma. Falando palavrão, então, completa o quadro. Abra a boca para edificar, para profetizar, para decretar. E você aprendeu nas duas últimas mensagens sobre decretos. Agregar coisas boas e produtivas. Procure agregar coisas boas e produtivas. Um artigo do jornal científico Neuroimagem, ele é publicado a partir de um estudo feito pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, também demonstra que o exercício da gratidão, a partir da escrita diária, gera mais atividade cerebral e diminui sintomas de ansiedade e depressão. Quanto mais gratidão, mais feliz. Quanto mais reclamação, mais infeliz. Esse é o poder incrível da verdadeira gratidão. Então, o nosso conselho que é, anote, né, como eu fiz nas orações e tenho ensinado várias vezes, anote coisas para você, as coisas que recebeu, porque às vezes a gente recebe uma bênção, a gente fala uma, duas vezes, passa o tempo, a gente nunca mais lembra. É importante nós estarmos agradecendo, não somente pelas coisas que recebemos hoje, mas as coisas que já recebemos lá atrás. Nunca esqueça, né, desse pequeno detalhe que faz toda uma diferença. Esse é o poder incrível da verdadeira gratidão. Provavelmente as pessoas que mais ajudaram você nos momentos mais críticos e difíceis de sua vida, você não deve ter sido nem educado em dizer muito obrigado. Você foi uma bênção de Deus na minha vida, sou muito grato por tudo. Porque na verdade, nós do lado, quando ajudamos, não devemos fazer ninguém refém, ninguém é obrigado a agradecer. A pessoa fala, ele não agradeceu? Não. A gente ajuda e não deixa ninguém refém, porque o ser grato ou não depende do caráter da pessoa que recebeu. Quando Jesus andava indo para Jerusalém, ao entrar numa aldeia entre Samaria e Galileia, 10 leprosos imploraram que ele os curasse.
Jesus ordenou que eles fossem se mostrar aos sacerdotes, conforme ordena Levítico 14, versículos do 1 ao 32. E então apenas um dos 10 leprosos voltou para agradecer a Deus. Está escrito assim em Lucas capítulo 17, versículos 11 e 19. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, nem judeu era, né? Os judeus não voltaram. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A gratidão é uma mudança de olhar, de ver as coisas. Paulo e Silas estavam na prisão, depois de chicoteados. E o que diz lá Atos 16, 24 e 25? O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam, eles cantavam hinos. Que situação que eles estavam fazendo no culto? Estavam presos. Então é importante nós estarmos vendo isso. Vamos para a sexta, a penúltima porta interna. O desperdício. Provérbios 18, 9 diz, quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. A Bíblia Viva traduz assim, uma pessoa descuidada em seu trabalho já está jogando fora tempo e dinheiro. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz, o trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Quem costuma fazer as coisas de Deus mal feitas, geralmente também é um desperdiçador. Há pelo menos 3 coisas que mais desperdiçamos nas nossas vidas. Então, anote aí, 3 coisas que a gente mais desperdiça na nossa vida. Primeiro, dinheiro. Isaías 55, 2 diz, por que vocês vivem gastando o seu dinheiro, se esforçando à toa, para comprar coisas que não matam a fome? Ouçam o que eu digo, e vocês poderão comer comidas deliciosas para alimentar suas almas. Tradução da Bíblia Viva. Por que gastar dinheiro é bom? Ao conseguir comprar o que você queria, as áreas de recompensa do seu cérebro experimentam um aumento no disparo neural e na liberação de dopamina, conhecida como hormônio da felicidade. Quando liberada pelo cérebro, ela provoca uma sensação de prazer, de satisfação e aumenta a motivação. Você trocou de celular, comprou roupa nova, sapato novo, enfim, trocou de carro, de casa. Consequentemente, você se sente mais animado, mais feliz por um breve período. E aí é que mora o perigo. As dívidas são acumuladas. As pessoas acabam sofrendo da oneomania, que é um impulso descontrolado em fazer compras, em comprar. Compramos. Geralmente compramos coisas que não precisamos. E pouco investimos em nosso crescimento espiritual. Essa é uma geração consumista. Infelizmente, hoje as pessoas estão fechadas para ajudar a obra de Deus, com oferta ou com dízimo, então nem se fala, mas gastam dinheiro com muitas coisas que não lhe acrescentam nada espiritualmente. A segunda coisa que mais desperdiçamos depois do dinheiro é o tempo na vida. Eclesiastes 3, versículo 1 ao 8, mas eu vou ler o versículo 1. Ele fala, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O texto ensina que existe um tempo para cada coisa. Você não pode ficar o tempo todo somente com uma única coisa. Mas a pessoa gasta 10 horas no celular por dia e não tem tempo para a leitura da Bíblia, para oração. Ai, pastor, não deu tempo de ler a Bíblia. Quanto tempo você ficou no celular? Tira as coisas que é de espiritual, do trabalho, da família, você vai ver que muito tempo foi desperdiçado. Não sobra tempo para vir ao culto, ao discipulado, na ceia do Senhor. Servir a Deus só serve a si mesma, né? Não serve a Deus e só serve a si mesmo. Gastam o tempo somente com coisas desta vida, não se preparam para outra, e isso é um perigo. E a terceira coisa que nós mais desperdiçamos na nossa vida são as oportunidades. Em Colossenses 4:5, o apóstolo Paulo escreveu, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Oportunidade de salvação, você não sabe quando vai morrer. De pregar para uma família, para um familiar, oportunidade de evangelizar sua família enquanto estão vivos, você não sabe quando é que eles vão morrer. Oportunidade de discipulado, de ser um discípulo, de oração, de ler, estudar a palavra de Deus, aprender mais sobre Deus, porque isso vai fazer a diferença na sua vida, com certeza. E a sétima porta interna, ficou por último, a sétima porta interna que também amarra a nossa vida. É a avareza. Provérbios 15, 27 diz, o que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. Provérbios 15, 27, na tradução da King James atualizada está, o avarento coloca sua própria família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor.
É o Provérbios 28:16, na tradução da Revista Atualizada. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. E isso é que faz a diferença. Aqui aprendemos duas coisas sobre o avarento. Primeiro, o avarento traz calamidade sobre a sua própria família. Perturbar aqui, akar, a palavra significa perturbar, né? Perder a paz de espírito. Significa turvar a água, numa metáfora, trazer aflição. Significa trazer calamidade, perdas e infelicidade pessoal. O avarento não terá uma vida de paz. O que a avareza produz? Resposta: é o desejo intenso de acumular riqueza. A avareza é a falta de generosidade, a mesquinhez, a sovinice, a miserabilidade. E quem é avarento normalmente é avarento dentro de casa também. No Brasil, diversas expressões populares são usadas para caracterizar aquele indivíduo avaro, com excessivo apego ao dinheiro e aos bens materiais. Pão duro, mão de vaca, munheca, mesquinho, amarrado, ao próprio termo já diz, amarrado, canho, cajueiro, catinga, chifre de cabra, esganado, miserável, unha de fome, mãos atadas, amarradas, morto, a fome, muquirana e por aí afora. Quais são as características da avareza? A resposta: este comportamento se caracteriza pela dificuldade e o medo de perder o que possui, como bens materiais e recursos. Por isso, uma pessoa avarenta tem dificuldade de abrir a mão do que tem, mesmo que receba algo em troca. Tem cuidado excessivo com seus pertences e é uma pessoa egoísta ao extremo. O avarento gasta R$20 toda semana num jogo da Mega Sena, mas ele não dá R$5 de oferta na igreja uma vez por ano. Em Pompeia, uma cidade italiana que foi destruída pela erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C., 9 anos depois do Império Romano destruir Israel, foi encontrado o corpo de um homem decapitado por uma rocha, cortaram a cabeça, ao tentar fugir com um saco de moedas de prata. Tal como a mulher de Ló, que olhou para trás, ele voltou para buscar dinheiro e morreu. A avareza o matou. Quem quer que Jesus faça alguma coisa em sua vida, precisa deixá-lo transformar toda a sua vida. E o bolso é o lugar mais difícil. As pessoas são resistentes à transformação de Deus. Aceitam que Deus mude algumas coisas, mas outras coisas eles se tornam resistentes. A raça de Adão é terrível. Como ser liberto da avareza? Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ageu 2:8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo o que você tem pertence ao Senhor. É por isso que quando morremos não levamos nada desse mundo. Eu costumo dizer sempre que você nunca viu um caminhão de mudança indo atrás de um enterro, de um féretro. Por quê? Porque a gente não leva nada, não trouxe nada, não leva nada. Pelo menos não material, são as obras que acompanham. Quando você nasce de novo, e aí até o que pensava que era seu pertence ao Senhor. Em Lucas 14:33, Jesus deixou bem claro: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E isso não foi um pedido, isso foi uma ordem. Tudo que Deus colocou nas nossas mãos não é para nós, mas para que a gente possa servir e repartir. Um dia você vai ter que responder a Jesus a pergunta que ele faz sobre o dinheiro que te deu nesta vida. Em Lucas 19:23, Jesus diz assim, e ele vai perguntar isso: por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com juros? Então, esses são as 7 portas internas que são entradas para demônios. Xingar, primeiro. Segundo, a mentira. Terceiro, a inveja. Quarto, fazer mal feito. Quinto, a reclamação. Sexto, o desperdício. Sétimo, a avareza. Repetindo: primeiro, xingar. Segundo, a mentira. Terceiro, a inveja. Quarto, fazer mal feito. 5, a reclamação. 6, o desperdício. 7, a avareza. Eu quero fazer a oração da fé, oração sobre 7 amarras. Sobre essas 7 amarras eu quero fazer oração. Pai Celestial, diante da Tua presença, nós confessamos os nossos pecados e não mais aceitamos manter aquilo que amarra a nossa vida. Pelo que hoje aprendemos, nós confessamos e pedimos o Teu perdão. Se temos xingado quando teria que abençoar, se temos usado a mentira quando teria que usar a verdade, se temos cultivado a inveja quando teria de ficar feliz com o progresso das pessoas, até das que não gostam da gente, se temos usado desculpa para fazer mal feita a obra de Deus, quando teria que fazer bem feito em qualquer situação, se temos reclamado todo dia, todo momento, quando devia viver com gratidão e te louvar por tudo o que acontece conosco, se temos desperdiçado tempo com coisas inúteis, quando teria que ter tido tempo para a oração e a palavra,
se temos usado a avareza na obra de Deus, quando devia usar a generosidade, porque tudo que temos pertence a Ti, e nada levaremos conosco após a nossa morte. Ó Senhor, meu Deus, pela fé, nós tomamos posse da libertação de tudo que amarra a nossa vida. E se fomos vítimas de magia negra, bruxaria, feitiçaria, trabalho feito de macumba, que sejam quebrados agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós cremos que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, 1 João 3,8. Ó Senhor, meu Deus, pela fé nós tomamos posse da libertação de tudo que amarra a nossa vida, espírito de inveja e mal olhado, de espírito encostado, de encosto, que tira a paz, o sossego, que gera insônia e não deixa dormir um sono de paz, porque sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca, 1 João 5,18. Ó Senhor meu Deus, pela fé nós tomamos posse da cura e da libertação de toda doença e enfermidade que ficam alojadas em nosso corpo. Todas elas, Senhor, ó Deus, toda doença, enfermidade dos olhos, da bexiga, do coração, do estômago, dos rins, do fígado, dos intestinos, da vesícula, apêndice, do esôfago, do odeno, do útero, do ovário, das trompas, da garganta, da laringe, faringe, das axilas, dos ouvidos, dos tímpanos, do nariz, dos dedos, unhas, braços, pernas, dos joelhos, tornozelos, cotovelos, calcanhares, o aparelho respiratório, os pulmões, da boca, das mãos, das coxas, ó Senhor, da próstata e todos os órgãos internos que sejam curados em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em nome de Jesus, toda enfermidade psicológica, mental, espiritual, como depressão, ansiedade, estresse, opressão, obsessão, tristeza crônica, síndrome de pânico, síndrome de Burnout, desânimo constante, medos e pavores, melancolia, dependência de calmantes e remédios, enxaqueca, dores de cabeça, sejam curados em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, Mateus 8,17. Paizinho querido, a nossa vida e tudo que nós temos e que nós somos, entregamos nas Tuas mãos e pedimos que o Espírito Santo dirija a nossa vida e as nossas escolhas, sempre dentro da Tua vontade. Pai, fazemos essa oração em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Está entregue a palavra, a penúltima palavra do jejum de Daniel. E nós então vamos fazer nesse momento a penúltima entrega de todos os perseverantes que estão mantendo-se firmes e fiéis nesse propósito que nós unimos a nossa fé e ligamos aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus. Pai Celestial, nós apresentamos a Ti todos os 46 intercessores e intercessoras que nesse propósito estão caminhando contigo. Abraão Israel Rodrigues da Silva, Alberto Rodrigues da Silva, Alana Aparecida Magalhães Campos, Ana Paula Neves Antônio, Arnaldo Rodrigues da Silva, Aurélio Teles, Aures Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson Vitor de Jesus, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia de Lima Garcia, Damiana do Carmo Damásio Diniz, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Diana Batista de Araújo Melo, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisandra da Costa Nunes, Elisângela Liliane Souza Leite, Evelyn Carolina Zambonato Zacarias, Fabrício Galon, Fernanda Aparecida Souza Oliveira, Fernanda Elis Pereira, Gilmara de Jesus Oliveira, Gislaine Lima, Ilza Toniza, Irene de Oliveira Moraes, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Josefa Zambonato, Leonilda dos Reis Vitor, Letícia Gonçalves Lázaro, Luciene Carvalho, Magali Rondina de Lourenço, Maria José da Silva Santos, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita de Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Maíra Kelly Mendes Marques, Sandra Maria Malfra, Sérgio Francisco Bezerra de Melo, Suzana da Silva Antônio, Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e Winen Ferreira da Silva. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para os 7 decretos, né? Já aprendemos a importância e como fazer, então nós vamos fazer os 7 decretos. Decreto primeiro: que a tua casa seja uma morada do Deus Altíssimo e Bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria, amor e bênção. A promessa de Provérbios 10, 6 e 15, 6.
Todos na parte A. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, e na casa do justo há um grande tesouro. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2. Que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família se converta a Deus vivo, de coração puro, e tenha a mente renovada, e a sua família seja protegida contra qualquer obra do diabo. Promessa do Salmo 118, 15a. Nas tendas do justo há voz de júbilo e salvação. Na promessa do Salmo 91, 10. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer a palavra de Deus, e haja salvação para os familiares que ainda são descrentes. Promessa do Salmo 119, 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4. Que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações e das tuas lágrimas e dos teus jejuns, com abundância, saúde e prosperidade para o sustento e bem-estar da tua família. Na promessa de Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5. Que você tenha prosperidade e saúde, e que haja libertação em sua casa de todo tipo de mal, opressão e vícios, assim como será próspera a tua alma com saúde. Na promessa de 3 João, capítulo 1, versículo 2. Oro para que prospere em tudo e tenha boa saúde, como sei que prospera espiritualmente. E 1 João 5,18, parte B. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. E o decreto 6. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3, na revelação de Gálatas 4:22, 31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaac, Romanos 4:16. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. E o decreto 7, que pela graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé emuná, como a fé emuná que teve Abraão, o amigo de Deus. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos aí então, já nos momentos finais, deixa eu ver aí os irmãos e as irmãs presentes na live de hoje. Na nossa penúltima live. A Damiana do Carmo, a Catarina Augusta, a Juliana Migliorini, a Alana Magalhães, a Mara Danelon, a Elisandra da Costa, a Ana Paula Neves, Cláudia Aparecida, Leonilda Vitor, a Joyce Camila, Claudineia Garcia, a Diana Ferreira, a Liliane Leite, a Josefa Zambonato, a Renata Placidelli, o Abraão, a Maria Vitor, a Edna Fernandes, a Diana Araújo Melo, a Liliana Leite, a Bruna Toniza Galon, Edna Fernandes. A Lana está com problema na internet dela. A internet está lenta. Claudineia Garcia, Deus te ajude aí a recuperar aí a sua internet. Muito bem. E assim, né? A gente sempre tem procurado trabalhar de toda forma que a palavra do Senhor seja liberada e compartilhada com todos, porque é um período de treinamento. A partir de amanhã à noite, a gente entrega o jejum e continuamos a nossa vida. E que essas mensagens possam estar agregando e trazendo um novo rumo, uma nova postura cristã diante dos problemas, das forças malignas, diante de todas as adversidades que nós vamos ter que enfrentar todos os dias. Antes da gente dar a bênção final, dar a palavra para a pastora, né? Para que ela possa aí dizer algumas palavras para os irmãos. Boa noite, né? Agradecemos a Deus mais um dia, a graça do Senhor Jesus. E que nós possamos realmente desfrutar, aproveitar todos esses tesouros da palavra de Deus que Ele tem trazido a nós. E que nós possamos estar não enterrando, né? Mas colocando em prática, colocando no banco, né? Para que renda muito mais e dê muitos frutos na nossa vida e naqueles, né, que estão no nosso convívio, na congregação, nossa família, enfim,
que nós possamos desfrutar de tudo isso e que nós possamos levar no nosso coração. Mesmo terminando o jejum, que a gente possa continuar tendo uma postura, né, como o pastor já falou, né, de realmente estarmos nos vigiando para estarmos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos que estão perseverando até aqui, tanto no jejum quanto nas lives. Que Deus esteja abençoando, derramando ricas bênçãos sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Já combinar com vocês amanhã, como vai ser o último dia, a gente vai dar a palavra, fazer tudo que a gente faz, né? Mas depois, se vocês quiserem deixar uma mensagem que não seja grande, uma mensagem para todos, você coloca aí que eu vou tentar ver se eu consigo ler todas as mensagens, né? De repente quer aí mandar um alô, agradecer, enfim, qualquer palavra aí de encerramento. Testemunhos, né? Se tiverem também, quiserem colocar, coloquem aí que a gente vai tentar ler no final. Afinal de contas é o último dia e a gente quer fazer bem feito. Amém? Receba aí a bênção apostólica, a bênção sacerdotal. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha um sono abençoado. Na promessa do Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Esteja meditando em todas essas palavras. Hoje o Senhor mostrou a nós as coisas que amarram a nossa vida e a gente quer libertação. Maísa chegou no amém. Mas depois a palavra vai estar colocada, a gente vai colocar o vídeo. E todos aqueles que perderam, talvez por causa da internet, outros compromissos, né? A gente tem uma porção bem grande de irmãos que só vem depois, mas não tem problema. O importante é que você está fazendo. E vai estar recebendo a oração, vai estar meditando na palavra, fazendo todo o compromisso que é muito importante, correto? Então amanhã esperamos ter aí o máximo de possível de irmãos. É a nossa despedida, né? Nós vamos receber a última mensagem do jejum de Daniel. Estaremos às bênçãos, né? E aí então estaremos também fazendo a oração da entrega, que é muito importante a gente fazer. Veja bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês e aqueles que vão assistir o vídeo. Quando a gente começa, você aprendeu hoje a fazer bem feito. Então no final a gente vai fazer a oração para fazermos bem feito esta entrega. Então a gente faz a oração juntos, correto? Eu vou fazer essa oração e é muito importante que a gente faça a entrega do jejum de Daniel. Afinal de contas, nós fizemos um compromisso com o Senhor e vamos fazer a entrega. Então é importante também fazer uma entrega com chave de ouro, tá bem? Deus te abençoe. Agradeço até aqui. Nós estamos encerrando a live hoje. Agradeço até aqui toda a dedicação e o esforço de cada um. A gente sabe que não está sendo fácil, pelos compromissos, as coisas que tem, mas enfim, nós estamos cumprindo o nosso objetivo. Que Deus abençoe vocês e assim, desejando uma noite abençoada, aguardando todos amanhã, eu encerro essa transmissão em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe.